A Red Bull finalmente admitiu que a situação dos pilotos, principalmente em relação a Sérgio Pérez, para 2025 é muito pior do que era esperado anteriormente. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fala pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? Vicente Suela aqui, é um prazer mais uma vez. Antes de entrarmos em nosso assunto, eu faço aquele pedido de sempre, se inscreva aqui em nosso canal, caso ainda não seja um inscrito, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e claro, deixe também o seu comentário que é sempre muito importante para nós. Escreve aqui embaixo o que você pensa sobre este assunto da Red Bull e também de Sérgio Pérez. Pois bem, vamos lembrar que a temporada 2024 da Red Bull não começou da maneira que a equipe esperava, e eu falo isso em relação aos bastidores. Antes mesmo do início do campeonato, tivemos aquele caso envolvendo o Christian Horner, o chefe da equipe, né, por um suposto comportamento inapropriado com uma das funcionárias da Red Bull. Foi um caso que se estendeu por alguns meses até que a Red Bull declarou que o Christian Horner era inocente, né, disse que contratou uma outra investigação e tudo dava o chefe da equipe como inocente. Mas ficou, obviamente, aquele clima ruim, aquele clima azedo dentro da equipe, né? Com o próprio Helmut Marko, o Christian Horner brigando por poder. Tivemos também o Jos Verstappen, o pai de Max Verstappen, que até hoje vira e mexe, dá algumas cutucadas ali em Christian Horner, mas os resultados na pista, pelo menos no início da temporada, mascaravam um pouco essa situação. Vale lembrar que a Red Bull começou muito bem o ano, com Max Verstappen vencendo 4 das primeiras 5 corridas. Só não venceu no GP da Austrália porque teve problemas com o carro, então na ocasião Carlos Sainz levou a vitória. Sérgio Pérez conseguia acompanhar ali seu companheiro de equipe, conseguiu umas dobradinhas. Então assim, o início da temporada em pista levava a crer que a Red Bull teria mais um ano de extremo domínio em relação aos adversários, assim como foi em 2023, quando venceu 21 das 22 corridas que foram disputadas. No entanto, a partir do GP de Miami, essa situação mudou. A McLaren conseguiu crescer na competição, Lando Norris conseguiu a sua primeira vitória na carreira, né, na Fórmula 1, e aí dali em diante começou a incomodar mais Max Verstappen, apesar de Verstappen ter conseguido vencer mais 3 provas desde então, mas não vence desde o GP da Espanha, e aí de lá para cá vem a McLaren, vem a Mercedes até, né, antes das férias de verão, e também a Ferrari se revezando ali no lugar mais alto do pódio, mas o Verstappen não vence desde o GP da Espanha e Sérgio Pérez não venceu ainda nesta temporada. Como resultado de tudo isso, Verstappen está pressionado na briga pelo Mundial de Pilotos, apesar de ter uma vantagem ainda confortável para Lando Norris, vamos dizer assim, mesmo que Norris tenha o melhor carro do grid neste momento. Mas no Mundial de Construtores, a Red Bull perdeu a liderança para a McLaren e dificilmente conseguirá recuperar nessas últimas 6 corridas do ano. E eu acho que tem que ficar muito mais atento à Ferrari, que vem atrás, vem crescendo também após a série de verão e pode ocupar esse posto, né, de vice-líder da competição. Ou seja, a Red Bull ela começou a encarar um desafio que antes ela não esperava, que era em relação ao desempenho do RB20. O RB20 começou muito bem o ano, mas com o crescimento das rivais, eles não conseguiram continuar desenvolvendo o RB20 da maneira que eles esperavam. E isso também é um reflexo, de alguma maneira, na crise interna que a Red Bull vem atravessando. Vale lembrar que o Adrian Newey deixou a equipe, né, anunciou a saída lá no início de maio ainda. O Jonathan Whitley também saiu, então vem perdendo nomes importantes a Red Bull para o desenvolvimento do carro. Pode ter uma ligação direta, talvez não, talvez sim, né? Bem provável que tenha uma relação, já que os profissionais, até o próprio Helmut Marko disse que essa troca de profissionais com novas pessoas chegando e a Red Bull tendo de ensiná-las como trabalhar ali dentro da fábrica em Milton Keynes atrapalhou também nesse processo de desenvolvimento do carro de 2024. Ou seja, a Red Bull se viu em uma armadilha que ela mesma armou para ela com o Christian Horner, mas decidiu renovar com o Sérgio Pérez ali um pouco depois do GP de Mônaco, né, ali no final de maio, início de junho. Foi uma decisão muito questionada naquela época, porque Sérgio Pérez já não vinha apresentando um resultado tão bom assim na temporada, depois de um início muito bom
caiu drasticamente, não conseguia mais acompanhar Max Verstappen, então a Red Bull decidiu renovar o contrato dele no que seria um contrato de opção, um ano, válido para 2025, mais um ano opcional para 2026. Então a Red Bull decidiu manter a sua dupla de pilotos, mas até aquele instante, né, a Red Bull ainda liderava o campeonato, né, talvez não tinha tanto aquela expectativa de que a McLaren conseguiria atacar, então a Red Bull decidiu ser mais conservadora ali, vamos dizer assim, e manteve Sérgio Pérez por mais um ano, pelo menos, em 2025. No entanto, agora, na semana do GP dos Estados Unidos, que abre essa parte final da temporada, são mais 6 corridas, né, com 3 sprints, sendo que uma dessas sprints vai acontecer em Austin. Então, nessa semana, foi nessa quarta-feira, o Christian Horner disse que a Red Bull está desesperada por respostas em relação à sua dupla de pilotos. Em relação a Max Verstappen, com certeza não, que vem liderando a competição e levando a equipe no braço, né, conseguindo bons resultados, mesmo em pistas que não são tão favoráveis assim ao carro da Red Bull, mas em relação a Sérgio Pérez, que é atualmente o 8º colocado no Mundial de Pilotos com 144 pontos, enquanto o Verstappen lidera com 331, ou seja, uma diferença gritante entre as principais equipes e a maior diferença, obviamente, né, já que nós temos outras duplas de pilotos, e foi exatamente isso que Christian Horner mencionou. Ele falou da Ferrari, que na próxima temporada terá Lewis Hamilton ao lado de Charles Leclerc, falou também da própria McLaren, que terá Lando Norris ao lado de Oscar Piastri. Então ele disse que a Red Bull precisa desesperadamente de respostas para saber o que fazer para o próximo ano, qual a dupla de pilotos que eles terão, já que o próprio Christian Horner falou que eles têm de garantir que a diferença entre os dois pilotos não seja tão grande como está sendo atualmente. Então a Red Bull começou a mexer as suas peças ali, porque ela tem sim motivos para ficar desesperada. Como mencionamos aqui, a Ferrari terá uma dupla muito boa no ano que vem, a McLaren manterá a sua dupla atual, que também é uma dupla muito talentosa, independentemente dos erros de Lando Norris ou que o Piastri ainda tenha cometido por ser um novato, vamos dizer assim, na sua segunda temporada apenas, é uma dupla muito forte. A Mercedes será George Russell, que é um baita piloto, e o Antonelli, que ainda não sabemos o que podemos esperar dele, apesar de ser um grande talento, mas a Red Bull de fato terá as suas principais rivais tendo duplas muito fortes e precisa se movimentar. Começou já neste fim de semana no GP dos Estados Unidos com a saída de Daniel Ricciardo, né? Ricciardo não vai estar em Austin, abrindo espaço assim para Liam Lawson competir ao lado de Yuki Tsunoda. Tanto Helmut Marko quanto Christian Horner já deixaram claro que essa disputa, né, entre o Tsunoda e o Liam Lawson pode valer a vaga na Red Bull em 2025. Principalmente Helmut Marko tem dito muito isso. Ele já falou que espera contar com um piloto da academia Red Bull no carro no próximo ano, né, ao lado provavelmente de Max Verstappen. Então o Liam Lawson ele está seguindo um roteiro parecido com o de Daniel Ricciardo, que é ter essas últimas corridas para se provar e conseguir essa vaga. A Red Bull, pelo visto, viu que não dá para continuar com o Sérgio Pérez e tudo indica que o mexicano realmente deve deixar a equipe ao final do ano. Há aquele rumor circulando no paddock, são apenas rumores, de que Pérez anunciaria sua aposentadoria no GP do México, ou seja, tudo realmente, desta vez, parece estar caminhando para uma despedida do mexicano. E aí a Red Bull tem que encontrar alguém que consiga ser competitivo ao lado de Max Verstappen, a ponto de dar à equipe as condições de voltar a brigar pelo Mundial de Construtores em 2025. O de 2024 parece realmente muito longe de ser alcançado e a equipe tem que olhar agora para o futuro em ter pilotos que, pelo menos, se não conseguirem andar, né, um piloto que não consiga andar no mesmo nível de Verstappen, consiga pelo menos estar próximo dele, acompanhando ele muito próximo. Então Liam Lawson aparece como favorito e o Tsunoda realmente nunca pareceu ser uma opção, já que neste momento, nos últimos anos, que a equipe apostou no Pérez, apostou no Ricciardo, nunca cogitou dar uma chance ao japonês na equipe principal, ainda mais que ele é piloto da Honda. Então deve sair da equipe ao fim de 2025, quando a parceria entre a Honda e a Red Bull termina, né? Já que a Honda vai ser parceira da Aston Martin no novo regulamento e a Red Bull terá a parceria da Ford no novo regulamento. Então o Tsunoda não parece ser uma peça, um personagem que tem tanto valor assim na Red Bull, ou é tão cogitado assim para ocupar a vaga da Red Bull em 2025, e abrindo uma vaga na RB
com a promoção de um desses dois, provavelmente Isack Hadjar também assume essa vaga, o atual vice-líder da Fórmula 2, atrás apenas de Gabriel Bortoleto, mas que tem chances de conquistar o título, obviamente, pode, né, eu acho que parece ser o nome natural a ser promovido a essa vaga, a RB. Então a Red Bull, ela voltou a testar novos talentos, né? Helmut Marko foi muito crítico quanto a isso. Recentemente ele disse que as equipes precisam parar de ser conservadoras e voltar a apostar em jovens talentos em suas equipes principais e não apenas esperar que eles tenham experiência de 3 ou 4 anos para então colocá-los no carro. Eu acho que ele diz isso muito para as outras equipes, mas analisando também a própria situação, já que a Red Bull, que ficou conhecida por fazer isso no passado, não fez nos últimos anos, mantendo ali Sérgio Pérez na equipe principal. Mas manteve, porque não tinha as outras opções. Não tinha uma base realmente forte, não tinha talento chegando da Fórmula 2 que fossem realmente capazes de ocupar esse lugar na equipe principal lá de Verstappen e entregar bons resultados. Então a Red Bull foi mantendo o Sérgio Pérez ali até ter essa safra nova chegando, e essa safra chegou. Temos o Liam Lawson, temos o Isack Hadjar, né? Nos próximos anos tem o Lindblad, que está sendo formado ali também nas categorias de base, tem o Iwasa na Super Fórmula, que não parece ser uma opção no momento nem futura também, mas olhando para quem já está ali na porta, batendo, Liam Lawson e também o Isack Hadjar, que são dois talentos, e o Lindblad chegando. Então são opções que a Red Bull tem para os próximos anos e não precisa agora mais se contentar com o Sérgio Pérez. Então a situação da Red Bull é desesperadora para o próximo ano, como o Christian Horner disse, e concordo com ele, porque independentemente de quem chegue na Red Bull para formar a dupla com Max Verstappen em 2025, a não ser que surpreenda de uma maneira assim inesperada, não vai dar à Red Bull o peso da dupla de Ferrari e principalmente McLaren. Vou deixar a Mercedes ainda um pouco de lado, pois não sabemos o que podemos esperar de André, Kimi e Antonelli. Então o desespero da Red Bull é justo, né? Faz sentido. E agora a equipe não tem outra escolha a não ser se livrar de Sérgio Pérez e sim arriscar nos seus novos talentos, independentemente de quem seja. E aí, o que você acha sobre este assunto? A Red Bull tem motivos para estar desesperada? O Mundial de Construtores de 2025 ainda há salvação se continuarmos neste equilíbrio de equipes? Quem poderia assumir a vaga ao lado de Max Verstappen para colocar a equipe novamente no patamar de cima, né, na prateleira de cima, com o principal time da Fórmula 1? E você, o que acha de Sérgio Pérez saindo da Red Bull? Ainda há espaço na Fórmula 1? Eu acho muito difícil, pois não faz sentido nem para ele e nem, por exemplo, para Sauber, que é a única vaga que está em aberto neste momento. Deixa aqui embaixo a sua opinião e eu te vejo no próximo vídeo.